Você já parou para pensar como era ser mulher na Jerusalém antiga? Será que ela podia escolher com quem se casar? Será que sua voz era ouvida? Como as mulheres eram tratadas em Jerusalém? E por que isso ainda importa nos dias de hoje? Hoje, a gente olha para a história com olhos modernos. Mas para entender o que realmente acontecia, é preciso entrar na mente e na cultura de uma sociedade milenar, onde o valor da mulher era ilimitado. E às vezes, quase inexistente. 1000 anos antes de Cristo, já existiam leis que regulavam o comportamento das mulheres. Essas leis não foram feitas por elas. Eram homens que determinavam o que uma mulher podia ou não fazer, dizer, vestir, comer, tocar ou até pensar. A sociedade era patriarcal, o que significa que o homem era o centro de tudo. E a mulher? A mulher era vista como uma extensão do homem. Como uma propriedade, um bem, algo que poderia ser trocado, vendido ou rejeitado. Em Jerusalém, uma cidade considerada sagrada, a espiritualidade também era controlada pelos homens. O templo, o local mais santo, tinha divisões, os sacerdotes podiam entrar em determinadas áreas. Os homens judeus também. Mas as mulheres, e só até um certo ponto. Mulheres não podiam ser sacerdotisas em Israel. Não podiam ensinar nas sinagogas. Eram proibidas de ler publicamente a Torá. Elas podiam até ser devotas, mas sempre à margem. Desde muito novas, as meninas eram preparadas para o casamento. Aos 12, 13 anos, já estavam prometidas a algum homem escolhido por seus pais. E quando se casavam, os deveres eram claros: servir, gerar filhos, manter o lar. Se fosse estéril, era vista como inútil. Se cometesse adultério, podia ser morta. Mas se o homem traísse, era considerado algo aceitável. Essa era a cultura. Uma cultura que desumanizava as mulheres, reduzindo sua existência ao que podiam oferecer ao homem. Bastava um olhar torto, um rumor, uma fofoca, e uma mulher poderia ser jogada à vergonha pública, humilhada, apedrejada. Jesus viu dignidade em uma mulher samaritana, sentada à beira de um poço. Jesus viu fé em uma mulher que sofria há 12 anos com hemorragia. Jesus viu arrependimento em uma mulher adúltera, prestes a ser apedrejada. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque Jesus não apenas desafiou o poder religioso. Ele desafiou o machismo estrutural de uma sociedade inteira. Se você é mulher, saiba, você tem valor. Jesus falou com a samaritana, marginalizada. E mesmo assim, Jesus falou com ela. Não a julgou. Disse a ela: eu sou o Messias. Ela foi a primeira missionária a anunciar Jesus. Jesus acolheu Maria Madalena, a mulher atormentada por 7 demônios. Ela não foi rejeitada. Foi amada. Foi transformada. Estava aos pés da cruz. Foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. E foi ela quem recebeu a missão de anunciar a ressurreição. A mulher com fluxo de sangue sofria há 12 anos. Era considerada impura. Intocável. Mas ela tocou a túnica de Jesus. E Jesus parou. Olhou para ela. A chamou de filha. Filha, a tua fé te salvou. Jesus permitia que mulheres o seguissem. Que aprendessem com ele. Maria de Betânia se sentava aos seus pés como um discípulo. A Bíblia não mostra um encontro explícito de Jesus com pessoas homossexuais. Mas isso não significa que ele as ignorou. Naquele tempo, quem era diferente se escondia. Quem sentia fora do padrão era excluído. Silenciado. Apedrejado. E é justamente com esse tipo de pessoa que Jesus caminhava. Com os marginalizados. Os esquecidos. Os mal vistos. Ele comia com pecadores. Com cobradores de impostos. Com prostitutas.
Era chamado de o amigo dos pecadores. Porque não o rejeitava. Ele viu Zaqueu, que ninguém queria ver. Foi à casa dele. Comeu com ele. E ali houve salvação. Jesus não perguntava pela sexualidade de ninguém antes de amar. Ele não colocava condições para estender a mão. Jesus tocava os intocáveis. Sentava-se com os indesejados. Chamava pelo nome aqueles que todos queriam esquecer. Se ele estivesse andando pelas ruas hoje, onde estaria? No templo, com os que se acham puros? Ou nas calçadas, com os que choram em silêncio? Jesus nunca seria visto gritando palavras de ódio contra ninguém. Ele caminharia ao lado. Daria o ombro. Enxugaria lágrimas. Ele veria a dor antes da aparência. O coração antes da aparência. O ser antes da etiqueta. Naquela época, acreditava-se que uma deficiência era castigo divino. Que o cego era pecador. Que o paralítico era amaldiçoado. Mas Jesus revelou outra verdade. Curou o cego de nascença. E disse, e nem ele pecou, nem seus pais. Isso é para que a glória de Deus se manifeste. Curou o homem da mão ressequida na sinagoga. Mesmo sendo sábado. Porque a compaixão era mais importante que as regras. Curou o paralítico de Betesda, que estava deitado há 38 anos. Perguntou, queres ser curado? E o levantou. Tocou os leprosos. Algo que ninguém fazia. Porque Jesus não via apenas a doença. Via a alma. Ele não ignorava a dor. Ele ia até ela. E transformava. Jesus jamais definiu alguém pela limitação física. Ele via o valor de cada pessoa. A imagem de Deus em cada um. Ele nos ensinou que o maior é o que serve. Que o reino de Deus é dos pequenos. Se o seu cristianismo exclui, talvez esteja longe de Cristo. Porque o verdadeiro Cristo inclui. Jesus não tem preconceito com você. Não importa sua história, sua dor, sua dúvida, sua diferença. Ele conhece cada lágrima que você já derramou. E continua te chamando. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe. Curta, comente, se inscreva. E nunca se esqueça, Jesus te ama. Profundamente. Sem preconceitos. Sem barreiras. Sem reservas.